relataram esse fato, Fábio. E a gente vai ver isso agora. Olha só a cara delas. Na thumb eles já colocam a cara delas de tipo de descontentamento, né? Agora vamos ver aqui o que elas falaram sobre a volta do X. Enquanto vocês estão aqui trazendo as notícias para a gente, atenção, volta do X, usuários relatam acesso normal à rede. Agora de manhã. Alguém tentou? Agora? Opa, acho que ninguém. Eu já tinha até esquecido que o X existia. Mas calma, gente. Fica aqui. Olha. Você não vai embora. Você acessa o X, mas fica aqui com a gente no Live CNN. Ó, tem gente... Bom, o meu não. O meu também nada. Não. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A reportagem que está no site da CNN Brasil. Ah, vá. Não tá usando VPN, não. Essa menina aí. Tá bom, então. Volta do X. Usuários relatam acesso normal à rede nesta manhã. Anatel nega alteração. O meu aqui não abriu. Ó, a rede social está bloqueada no Brasil desde o último dia 30 por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Anatel está verificando os relatos. Bora ver aqui, ó, no segundo parágrafo. Procurada pela CNN, a Agência Nacional de Telecomunicações informou que não houve alteração na decisão do ministro, que está verificando os casos informados. E a CNN entrou em contato também com o Supremo para comentar o episódio. E aqui, ó, isso é que mata a gente de ansiedade. Ô, gente, se alguém puder responder, o jornalismo agradece, hein? Em atualização. E ó, o da Débora tá entrando e eu acho que o meu fechando e abrindo de novo tá com uma cara estranha também. Ô, louco, sério? Ó, tira do Wi-Fi. Mas acho que é a internet aqui que tá... Não, mas o meu não tá no Wi-Fi e não abriu. O seu abriu, Débora? Abriu, vamos ver. Ó lá, então, Débora, Anatel. Twitter voltou, já tem Anatel aqui, inclusive. Tá, Anatel. Anatel. Ô, Fábio, Anatel. Isso aqui é desespero, cara. Você tá achando que ela tá ali feliz, tá olhando? Nossa, não sei. Anatel. Cara, isso aqui é claro desespero dos jornalistas do Brasil. O Twitter, Fábio, é um dos meios de comunicação que as pessoas usam mais para buscar notícias. Os outros meios de comunicação, por exemplo, TikTok, né? Esses vídeos mais rápidos, as pessoas geralmente abrem para procurar entretenimento. Agora, no X Twitter, é informação, principalmente informação de fora do país, né? Chega mais rápido no Twitter. Então, isso se chama desespero, Fábio. Esses dias em que o Twitter ficou aqui desativado no Brasil, eu acho que foi um alívio para essas emissoras aí, né? Porque provavelmente muitas pessoas foram procurar notícias nelas, porque já não tem mais o Twitter. Então, Fábio, isso mostra o claro desespero do sistema e da mídia globalista. O que você acha disso? Cara, o X, né, o X é assim, as pessoas têm que entender o que é o X. O X é o lugar que dá notícia primeiro de tudo, né? O Biden, quando ele foi sair, né, que deram uma rasteira nele, tiraram ele da campanha, ele anunciou no X. Todas essas coisas são anunciadas no X. Então, o X é aquilo que dá notícia. O X não entra em detalhe, o X não explana. O X, ele diz assim, aconteceu o acidente. Aí a pessoa procura no WhatsApp e ele encontra canais como o seu e o meu que explica como o acidente ocorreu, entendeu? Então o X sempre é o primeiro a dizer que algo aconteceu e as pessoas observam que algo aconteceu, aí elas vão e entram nos canais para ver o que de fato aconteceu, como aconteceu, aí as análises, né? Elas são feitas através dos canais de YouTube e outros canais. Mas o X, cara, é importantíssimo. Todos os jornalistas usam o X no mundo inteiro. O X é para pessoas que têm mais de 2 neurônios, não é de direita ou de esquerda. O X é uma plataforma que todo mundo usa, né? Todo mundo usa. E o que está acontecendo agora, cara, é que as pessoas estão ficando em choque. É que eu sempre falo para as pessoas, a esquerda americana, né, quem está no poder agora, o Biden, é uma esquerda globalista comparado com a esquerda comunista que é no Brasil. E aí você vê que eles discordam em quase tudo. Quando entra um contra o outro, eles discordam em quase tudo. Eles só concordam quando eles vão para cima dos conservadores. Como os dois têm os conservadores como os inimigos, então eles se juntam para isso. Mas nas ideias dele, por exemplo, de bloquear o X, os globalistas não estão concordando com esse negócio de bloquear o X, não, porque eles estão se prejudicando também. E agora temos notícias até dos Estados Unidos. Cara, olha só, o governo Biden
dando bronca no Brasil. Governo Biden falando mal do Brasil pelo banimento do X. Então, esse negócio do X estar funcionando agora é só algum tipo de erro na plataforma, de bloqueio, né? Uma instabilidade, mas o X não voltou, tá? O X não voltou, ele continua bloqueado pelo ditador aí brasileiro, e a pressão, cara, está cada vez maior contra o Brasil, em cima do Brasil. Tá todo mundo pressionando o Brasil. E aquela coisa, cara, eles pensavam que eles iam ganhar essa briga, já perderam feio. O que é mais estranho é que aqui nos Estados Unidos, você vê, os globalistas começam a dizer que foi um erro banir o X. E a Globo agora, com essa paulada dos Estados Unidos, vai começar a mudar a narrativa e vai começar a seguir a narrativa que é feita pelos globalistas. Olha, eu acho que talvez, talvez exagerou, talvez eles comecem a cair na narrativa dos globalistas, cara. Exatamente. Alguém tá falando aí, live bloqueada, parou o sinal sem áudio. Pessoal, quem aí tá sem áudio na live? Quem aí tá sem áudio, travou a live? Porque provavelmente só é no celular da Miriam que tá falando aqui. Né? Ela tem que dar um reset aí na live ou ativar aí o áudio. Provavelmente o áudio dela deve ter ficado mudo. Então, pessoal, o X, eu acabei de ver aqui no meu celular, ele abre, só que ele não atualiza, tá? Ele tá aqui, ó. Ele abre, mas você põe para baixo, ele não atualiza as notícias. Então não voltou a funcionar, tá? Algumas pessoas podem aparecer quando abre o aplicativo, fica aparecendo aquilo que a gente chama de cache, né? Cachê. E aí fica salvo as notícias, as últimas notícias que foram visualizadas, mas não que tenham voltado, tá? Provavelmente, se voltou, se há uma ordem do ditador para voltar, vai voltar gradativamente, assim como foi derrubado, né, Fábio? Vai voltar gradativamente assim que sair alguma coisa aí. Não houve ordem, né? O que foi uma instabilidade, né? Deu tipo uma onda, vai e volta. É como se a internet cai e volta, entendeu? Voltou, sim. As pessoas entraram e talvez tenham pessoas que estejam funcionando, porque tem algum provedor perto dela que esteja funcionando, aqueles provedores pequenos, entendeu? Pequenos, de cidade pequena. Mas, em geral, não voltou, não. É verdade, pessoal. Então vamos aguardar, né? A volta aí do X também. Muitas pessoas estão tomando prejuízo com isso. Provavelmente não vai segurar muito tempo, não. Vamos ver. Vamos ver. Estados Unidos está em cima. Algumas pessoas também falaram que poderia ter sido que o provedor trocou, né, de VPN, né? Trocou o endereço do IP, né? Se o provedor do X trocou o endereço deles, né? Então pode ter acontecido isso. Eu acho que possibilidades existem. Então, se eles trocaram o endereço, aquele endereço bloqueado, e você bota um outro endereço, agora está desbloqueado, né? Então, algumas pessoas estão falando sobre isso. Eu não entendo nada desse negócio de internet aí, essas coisas, eu não entendo, mas eu li várias matérias falando sobre isso, que pode ter sido que o X trocou o endereço deles. Aí entra num outro endereço, aí eles têm que banir esse outro endereço. Eu acredito que é mais uma instabilidade mesmo, porque foi e voltou rápido, né? Então, eu acho que talvez mais uma instabilidade mesmo. Exatamente. Algumas pessoas estão dizendo que o Gustavo Gayer tá dando uma explicação sobre a volta e tal, que realmente vai voltar. Bom, esperamos que sim, né? Os deputados têm lá acesso a essas coisas lá dentro, né? Vamos ver, Fábio. Vamos ver que de hoje para amanhã muita coisa pode mudar. Está mudando, né? Nós vamos falar aqui na live durante o tempo aqui da live. Fabião, olha só. Líbano, Israel implantou explosivos em pagers do Hezbollah, diz New York Times. Explosões de pagers teriam sido ativadas remotamente. O ocorrido deixou pelo menos 11 mortos e mais de 2.800 feridos no Líbano. Fabião, e aí? O que você acha disso aqui? É claro que a guerra de hoje não é igual à guerra de 1945, né? Não é igual à Segunda Guerra Mundial. Hoje tem mais tecnologia do que antes, hoje as guerras são mais tecnológicas, né? Inclusive digitais, e isso aqui é alguma coisa que está muito à frente aí do nosso tempo, né? Colocar ali explosivos em milhares de celulares vendidos para o Hezbollah foi uma jogada de mestre aí do
do Mossad, eles estão dizendo que foi Israel, né? Ah, cara, com certeza que foi, né? Ninguém tem como provar que foi Israel, mas todo mundo sabe que foi Israel. E a jogada, que a gente bateu um papo, nós fizemos uma live na madrugada, e a jogada foi, na minha opinião, bem simples. Israel antecipou que o Hezbollah ia comprar os pagers. Israel foi comprou os pagers na frente do Hezbollah, ou montaram os pagers no próprio Israel, eles têm a capacidade para isso. Quando os pagers de Hezbollah estavam chegando para Hezbollah, Israel interceptou a carga e trocou. Né? Só pode ter sido isso, trocou uma carga com os pagers com bomba, com explosivos dentro, pelaquela carga que eles compraram de Taiwan. Então, o Hezbollah recebeu a mercadoria que veio de Israel, em vez de uma mercadoria que veio de Taiwan. E quando eles usaram, de acordo com muitas matérias aqui, parece, muitos estão dizendo, que eles descobriram que Israel tinha feito isso e eles estavam começando a sair fora dos pagers, né? Então Israel teve que detonar o mais rápido possível, porque era agora ou nunca, porque eles já tinham, parece-me, algumas matérias dizem que eles descobriram que era uma armação. Cara, muitas pessoas dizem que entre 2 ou 4 mil pessoas feridas, várias pessoas morreram, o número ainda pode subir ainda. Cara, uma coisa assim inacreditável, né? Que você pensa assim, fala, caraca, mano, é uma coisa assim inacreditável, coisa de filme. Certamente vai sair um filme, mas uma jogada de mestre, um plano de mestre que realmente foi feito por Israel. Claro que ninguém sabe que foi Israel, quer dizer, aquela coisa, todo mundo sabe, Não se mas pronunciaram ninguém prova. ainda, né? Não, nem vai se pronunciar. Nem vai se pronunciar. É, Mas não. o Líbano já prometeu aí, o Hezbollah já prometeu retaliação, né? É sempre assim, né? Eles vão lá, atacam Israel. Eu acho que isso foi, na verdade, isso foi um contra-ataque de Israel por ter explodido um prédio, não é isso? Há um tempo atrás? Cara, Que eles falaram que iriam revidar. Cara, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas caem na armadilha da esquerda. A esquerda, ela tem essa visão, né? Ai, vocês têm que deixar eles em paz, porque se vocês deixarem eles em paz, eles não vão atacar vocês, entendeu? Por exemplo, igual como os Estados Unidos fez lá no 9/11, deixou eles em paz e rebentaram. Igual como Israel fez no dia 7 de outubro, deixaram eles em paz e as pessoas têm que entender que não se negocia com bandido, não se negocia com terrorista. Não pode dar Exato. paz para ele. Todo momento de paz que você dá para terrorista, ele está planejando como acabar com você. As pessoas pensam que Israel atacou, agora eles vão atacar Israel. Meu filho, eles sempre irão atacar Israel, indiferente do que Israel faça. O que Israel tem que fazer é nunca dar paz para eles, nunca. Tem que atacar sempre, sempre quando há oportunidade, Israel tem que fazer isso. Porque, na verdade, hoje você teve entre 2 mil ou 4 mil pessoas feridas, muitas delas gravemente feridas, ou seja, os soldados que estavam usando, os soldados terroristas que estavam usando os pagers, agora não podem ser mais soldados, né? Eles perderam a função, a capacidade. E muitos desses que têm pagers são lideranças. Então, eles perderam várias lideranças. Então, hoje, Hezbollah está mais fraco do que ontem com esse ataque. Então, e aquela coisa, a melhor defesa sempre será o ataque. Na Guerra dos 6 Dias, as pessoas que lembram da Guerra dos 6 Dias, você teve muitas nações que falaram, a gente vai dizimar Israel, a gente vai acabar com Israel do mapa, cercaram Israel e estavam prontos para atacar Israel no dia seguinte. Eles estavam prontos, cara. Israel não tinha chance. O número de soldados das nações do mal eram, muitas pessoas dizem, 3 vezes mais do que os israelitas. Então, o que aconteceu? Na hora que eles estavam esperando atacar de manhã, Israel atacou à noite. Então, a melhor defesa é o ataque. Israel atacou eles, pegou eles de surpresa e destruiu todas as nações. Ou seja, claro que teve a mão de Deus, mas Israel até aumentou depois daqueles 6 dias. Então, a melhor defesa sempre será o ataque.
Você não espera bandido de morro ficar poderoso, não. Você ataca, você prende esses bandidos. E aqueles que trocam tiro, você mata. Ah, Fábio, se fizer isso, os bandidos vão ficar nervosos. Vai lá e dá pau nos outros que estão nervosos também. Entendeu? Pois é. É assim. Vai ficar baixando a cabeça, cara, igual você disse, vai ficar de conversinha. Eles estavam em paz, cara. Israel tinha deixado eles em paz. O que aconteceu, né? Estavam todos em festa e simplesmente os caras começaram a descer lá de paraquedas e por terra também e massacrou um monte lá em Israel. Israel estava quieto no canto dele, só que a esquerda, como você disse, mente copiosamente. E quando é para defender terrorista, eles são rápidos, cara. Como a esquerda é rápido para soltar uma nota defendendo bandido, viu? Meu Deus do céu, a gente já vai trazer isso também. Olha só. Explosão de pagers. Após culpar Israel, Hezbollah fala em punição. Punição, né? Quer dizer, eles vão lá, bombardeiam prédios em Israel, matam milhares de civis. Aí Israel vai lá e contra-ataca, porque isso aqui é um contra-ataque, Fábio. Desde o começo, isso é um contra-ataque. Desde o começo. Tudo que Israel faz agora é contra-ataque. Quem atacou primeiro foi eles, né? No caso, o Hamas. Aí o Hezbollah tomou as dores. Opa, se o Hamas tá atacando, vamos aqui, vamos dar as mãos aqui, vamos atacar também. Vamos aproveitar que Israel tá cercado. Então, tudo que Israel fizer agora é um contra-ataque, né? Só que a esquerda vai falar que eles são genocidas. Eles gostam dessa palavra, né? Todo mundo que eles não gostam, eles chamam de genocida, não é isso, Fábio? O Israel tem que... Porque são bandidos, são terroristas, entendeu? Então, terroristas são bandidos que você tem que atacar ele todo o tempo. Quanto mais você ataca, mais fraco eles ficam e menos chances eles terão de atacar. Então, tem que atacar sempre, sempre, né? Nesse negócio da esquerda, deixa eles em paz que vai ficar tudo bonzinho. Faz igual o Obama, manda milhões, bilhões de dólares para o Irã para ajudá-los, ajudar a construir bomba, ajudar a construir destruição. É isso que eles estão fazendo. Então, esse que é o problema que a gente vê. E o Brasil ficou de lado. O Brasil criticou, obviamente, Israel. O Brasil, obviamente, o Lula criticou Israel, né? Sem citar o Hezbollah, o governo condena explosões de pagers no Líbano. Olha aí, sem citar o Hezbollah, né? Claro, ele defende o bandido, mas ele não cita. Ele defende os terroristas, mas ele não cita, né? O grupo terrorista. Mas a gente vê claramente de que lado o PT tá, o Lula tá, né? O governo brasileiro condenou a série de explosões simultâneas que atingiram nesta terça-feira centenas de pagers no Líbano. Os aparelhos eram utilizados por integrantes do Hezbollah. O Ministério das Relações Exteriores não cita o grupo terrorista na nota divulgada nesta noite. Abre aspas. O governo brasileiro condena a série de explosões coordenadas e simultâneas de centenas de aparelhos eletrônicos de comunicação ocorrida hoje, dia 17, no Líbano, os quais resultaram na morte de ao menos 9 pessoas, incluindo uma menor de idade, assim como em centenas de feridos, diz o comunicado. E essa menor de idade, será que ela como estava usando um pager, era uma líder ou era filha de algum líder, sei lá, Fábio? Porque assim, eles se colocam como coitadinho, né? Mas o problema, Mário, é que nós estamos falando de uma guerra, né? E guerra morrem-se inocentes, tá? Então, isso aí é uma coisa triste, mas em uma guerra, inocentes vão morrer. Então, com certeza que teve pessoas inocentes que morreram com isso, né? Certeza. Quando os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão, não matou só soldados, né? Quando os bigodinhos, quando os japoneses atacaram Hawaii, pegaram muitas pessoas também que não eram. Então, cara, inocentes sempre vão morrer numa guerra, né? Essa é a parte triste dessas coisas, porque tem crianças ali que, certamente, quando você estoura, você explode 4.000 pagers, né? E claro que, de repente, a criança está brincando com o pager do pai, a criança... Então, isso aí sempre vai acontecer, cara, o que a gente chama de collateral damage. Isso aí é muito triste, e essa é a parte triste de tudo isso. As pessoas inocentes que morrem, mas a culpa é de quem? Entendeu? A culpa sempre é dos terroristas, porque eles declararam guerra. E por eles terem declarado guerra, isso sempre vai acontecer. Vai ter algumas inocentes vão morrer? Vai. Toda guerra, inocentes irão morrer. Quando o inimigo ataca, eles colocam quem na frente deles? Quem que eles colocam para morrer? Eles colocam os inocentes.
Exato. Eles vão lá e tem coragem de colocar, né, as fardas deles lá, de terrorista, nos inocentes, para os inocentes morrerem no lugar deles. Então, é sem regras, tá? É sem regras. Terrorista não usa regra de guerra, tá? Você pode ver que todo terrorista comete crime de guerra. Por isso que ele é chamado de terrorista, porque ele comete crime de guerra. E qual que é o crime de guerra, Fábio? Sair, né, tem uma lei, existe uma lei para a guerra, e eles saem dessa lei. Então eles são chamados de terrorista por isso, eles não seguem as regras, tá? Simples assim. Fábio, vamos para o Brasil então, Fábio, que a gente já falou sobre isso aí. Algumas pessoas estão perguntando, que saiu uma notícia aí, algumas pessoas notificaram um outro atentado ao presidente Donald Trump, que supostamente encontraram um carro e tinha umas bombas dentro. De acordo com as notícias, tinha um carro que foi investigado, suspeito, e depois da investigação não tinha nada dentro do carro, não encontraram nada. As notícias agora, tá? Saiu agora, Foi de 10 hoje. minutos atrás e tal. Então, não confirma ainda se realmente tinha isso. Era um veículo suspeito que foi investigado, mas não encontraram nada, né? Então, não foi algo real, não. Mais uma suspeito, né? Agora, que tensão, hein, essa eleição dos Estados Unidos, hein, meu amigo? Caramba, os caras querem de todas as formas tirar o cara da... Né? E o serviço secreto, né? Dessa vez o serviço secreto tá de parabéns, cara. Eles estão realmente cuidando do Trump, vê alguma coisa suspeito, vê uma barata, já acha que é um robô, e já quer investigar já para proteger o Trump, né, cara? Cara, a situação tá. Imagina o cara, né? Imagina você como uma pessoa ter tido 2 tentativas de assassinato à sua vida e você conseguir acordar, né, o próximo dia, e fazer comícios, falar com as pessoas. Mas, cara, isso aí é uma coisa que muitas pessoas não estão pensando sobre isso, né, cara? Porra, você quase perdeu sua vida 2 vezes. E você tem neto, você tem filho, você tem uma vida. E, cara, eu não sei quantas pessoas continuariam nessa luta depois de tantas coisas assim, né? Então, acho que entendeu? Eu acho que é complexo, cara. É uma complexidade. Aí a gente tá. Cara, ele é muita força, cara. O cara tem muita determinação, o cara é gigante mesmo. Porque para fazer o que ele tá fazendo e continuar nessa luta, mano. Cara, o cara tem dinheiro para morar numa ilha deserta, só ele e a família, sem ninguém em volta para encher o saco dele, só ali, né? Só os empregados servindo ele de tudo do bom e do melhor. O cara tem dinheiro para viver essa vida, sabe? Que todo mundo queria viver. Mas não, ele é patriota, né? O patriotismo corre nas veias dele. E assim como o presidente Bolsonaro, né, Fábio, sofreu aí a tentativa e luta pelo Brasil até hoje. E o que eu fico ferrado é com a falta de comprometimento dos brasileiros com Bolsonaro. Alguns, né, que estão indo aí pro lado de pessoas que atacam Bolsonaro. E isso se chama ingratidão, né, Fábio? Ingratidão pura. Por guerreiros. Tem muita gente que não tem lealdade, né, cara? Tem muita gente no Brasil que é tudo oportunista. Vários oportunistas. O que tem de gente. Tem um monte agora... revelando aí. Meu, nem querendo pular do barco agora. Mentira sendo propagada, né? Que Bolsonaro fez acordo para não ter o impeachment de Alexandre de Moraes. E as pessoas acreditam nessas mentiras, entendeu? Aí chamam o Bolsonaro de frouxo, porque Bolsonaro o escolhido Bolsonaro para o Rio foi o Romário. Foi um bando de imbecil. O Bolsonaro não escolheu o Romário. O Romário era o único que tinha. Ou você bota o Romário ou bota um cara de esquerda. Então, o Bolsonaro falou, só tem bosta, então a gente fica com o Romário, porque o menos igual o Romário... Pacheco, né? Eu era Pacheco ou era Dilma, né? Lembra? Exatamente, a mesma coisa. Então as pessoas... mas é falta de lealdade mesmo, o pessoal... E isso é triste, cara, porque eu pensei que o povo brasileiro era um povo leal, entendeu, cara? E eu fiquei surpreso de ver que não existe muita lealdade nesse povo, não. Tem muita gente aí que já virou as costas faz tempo, tá? E isso é uma coisa assim que você fala, caraca, mano, pessoal, entendeu? É triste, é triste. Triste, meu amigo. Vamos falar então do impeachment de Alexandre de Moraes, né? Como anda aí o processo de impeachment de Alexandre de Moraes?
Vamos ver aqui o que nós temos aqui, Fabião. Quem vai falar é o nossos queridos Alguém falou do que Brasil. tinha um Daniel. O Daniel, ele estava sendo preso, tá? Então não tinha Daniel. Tá? Não tinha. Daniel. O Daniel tava Daniel, sendo preso. a gente Cara. quer Tava em muito. processo. O Daniel, todo mundo sabia que o Daniel ia ser preso. Então, se você fosse apoiar o Daniel Silveira, o que ia acontecer é que ele não ia ganhar, cara. Ele ia ser desqualificado, ia ganhar a esquerda. E o Romário é muito ruim. O Romário, ele mete o quê? 7 bolas para fora e 3 para dentro? Porra, ao menos você bota 3 bolas para dentro. Já se a gente pega um cara de esquerda, ia ser 15 bolas para fora. Então o Bolsonaro escolheu o menos pior. Então o problema é esse. É igual o Pacheco. Escolheram o menos pior. Não está errado você ter escolhido o menos pior. Entendeu? Então não tinha como você ter escolhido o Daniel Silveira. Isso aí é coisa de maluco. Não, tinha que ter escolhido. Não tinha que ter escolhido. Não tinha como escolher o Daniel Silveira. Não tinha como. Exato, Fabião. Exatamente. Olha só, vamos ouvir então o que o Bradock tem que falar, né? O Salles e o Constantino vão discorrer aí sobre como está o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Olha só, os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes chegam a 24. Pressão sobre o magistrado aumenta com o pedido assinado por 152 deputados no dia 9 de setembro. 32 senadores já aderiram à iniciativa. É aquele grande pedido apresentado semana passada pela oposição. Eu queria te ouvir, Consta, a sua sensação de momento, passado uma semana, foi na segunda-feira passada, qual o diagnóstico até agora? Está vendo avanços nesse processo? Eu acho que existem avanços, né? A pressão da sociedade tem que aumentar também. Eu disse aqui na semana passada, né? Cada um tem que fazer sua parte cobrando o seu senador. Por exemplo, o meu Rio de Janeiro elegeu lá o Romário, né? Malandro, peixe, né? Na onda até da direita, porque na realidade política você tem que fazer escolhas muitas vezes ruins, né? E quando o outro nome é pior ainda, bolsonaristas votaram no Romário, está tudo certo. Mas agora tem que cobrar. Então não pode ficar em cima do muro, não pode fugir desse tema que é o principal do país hoje. Então tem que haver cobranças e pressão para que os que ainda estão intocados se manifestem, né? E claro, só esse tipo de pressão vai fazer um Rodrigo Pacheco da vida se mexer, porque o Rodrigo Pacheco ele é cúmplice do STF hoje. Eu já demonstrei, Brown, em algumas ocasiões, uma análise mais otimista de momento que tem a ver com o grau o grau tóxico que o Alexandre de Moraes atingiu e o custo para o país, até para o centrão fisiológico, para os donos do poder. É uma discussão, daqui a pouco, de sanção econômica para o nosso país. Virou eixo do mal, confisca 18 milhões e meio da Starlink, que não tem nada a ver com a X, porque o sócio é o mesmo. E aí, daqui a pouco, tem retaliação, daqui a pouco vem o Donald Trump de volta à Casa Branca e a coisa começa a esquentar para o Brasil. Então, tem gente que entende isso. Tem donos do poder aí, que tem seus emissários despachantes no Congresso, que estão começando a ficar desconfortáveis com as ações do Alexandre de Moraes. Essa é a minha esperança, junto com a pressão nas ruas e com a possibilidade, que eu espero que se concretize, do Trump voltar à Casa Branca. Essa é a configuração que eu vejo para uma chance de um impeachment desses avançar, porque tem que avançar. Senão não quero nem imaginar. E uma última, vou aproveitar aqui a presença do Salles para falar da sucessão na Câmara. Olha só essa notícia. Hugo Mota e Elmar Nascimento, que são dois dos postulantes à sucessão do Arthur Lira, usam a adesão ao governo em votações como trunfo para ganhar o apoio de Lula. Candidatos à cadeira de Arthur Lira têm o mesmo índice de consonância com o governo, ou seja, de adesão às pautas do governo na Câmara, e ficam atrás de Antônio Brito, que corre por fora na disputa pela presidência da casa. Queria que você atualizasse a gente, Salles, sobre essa corrida, o que é que está projetando aí para essa sucessão do Arthur Lira? Bom, primeiro só o assunto do Senado, como vocês já sabem, o porquê que eu quero ir para o Senado, é claro. Por que eu quero ser candidato ao Senado aqui junto com o Eduardo, pelo meu estado de São Paulo, estado em que eu fui secretário, deputado federal, ministro do Bolsonaro, porque, de fato, ou a gente põe ordem nesse Senado da República, né, tira esse balcão de negócio que se estabeleceu ali no Senado, ou, de fato, o Brasil perde uma das peças fundamentais nesse equilíbrio de freios e contrapesos previsto nessa porcaria de Constituição de 1988. Por outro lado, no que diz respeito à Câmara dos Deputados, eu tenho sempre defendido, até vi algumas críticas aí de
alguns amigos nossos que têm programa e tudo, dizendo, o Salles não entende que tem que negociar. Eu acho que há horas que não tem que negociar. Eu acho que há horas que a gente tem que colocar sobre a mesa quais são as nossas posições. Eu disse isso com relação à Prefeitura de São Paulo, e o que eu disse está se mostrando correto, né? A nossa fraqueza em não ter tido uma postura coerente, como o Rodrigo destacou, enfim, em ter uma candidatura própria, que podia ser a minha, mas se tivesse de um nome melhor que o meu, também poderia ser apoiado. Uma candidatura própria de direita, verdadeira, com pedigree, com história, com tudo mais. E a gente está assistindo essa lambança toda, né, com relação à Prefeitura de São Paulo por causa disso. E a Câmara é a mesma coisa. Nós temos uma bancada, hoje, uma bancada de mais ou menos 120, 130 deputados de direita conservadores na Câmara dos Deputados. Não tem cabimento a gente ser o grupo da Maria vai com as outras. A gente, não, automaticamente, não podemos lançar candidato, porque a gente precisa pegar uma cadeira na mesa. Bela porcaria pegar cadeira na mesa. Para que serve cadeira na mesa? Para que serviu ter cadeira na mesa nesses últimos 2 anos? Se for para apoiar uma candidatura, não sou contra a gente fazer uma negociação em torno de assuntos importantes, mas tem que estar claro que essa negociação, ela implica em você estar, de alguma forma, referendando pessoas que estão ajudando o governo Lula. Não tem cabimento a gente ser eleito para ser oposição e, de antemão, no primeiro passo, já dizer, não, eu, de antemão, não lanço candidato, vou aderir para alguém. Se a pauta é a pauta da anistia, tanto do pessoal do 8 de janeiro como a do presidente Bolsonaro, que é uma pauta importante, relevantíssima, eu vi alguém dizendo aí outro dia, dizendo, não entende como é importante essa pauta. Eu entendo, sim, a pauta é extremamente importante e a gente a defende. Dito isso, nós temos que lançar um candidato próprio, e tendo essa pauta avançado na Câmara e no Senado antes das eleições, a gente pode entregar de antemão, ou lá na frente, pode entregar lá na frente um apoio para alguém que tenha garantido neste período inicial de agora, que faça-se a anistia. Fábio, só passar esse trecho aqui, senão fica muito extenso. Mas o que eles disseram aí foi sobre a pressão, né, nos senadores que a gente precisa ainda fazer, né, porque a gente está ainda com 36, né, a favor, travou aqui que não quer mais sair, né, tá aí os 36, 29 ainda estão indefinidos, e a gente precisa fazer essa pressão, né, só que é o seguinte, por que a gente está precisando fazer essa pressão agora? Porque se o Brasil fosse um país sério, primeiro que Lula não tinha saído da cadeia e tinha se candidatado a presidente da República, né? Isso é fato. Se as pessoas tivessem ido às ruas assim que Lula saiu da cadeia, nosso Brasil não estaria do jeito que está neste momento. Tá? O Brasil está ruindo. Esse cara está levando o Brasil para um buraco sem fundo. Esse cara está deixando o nosso Brasil isolado, amante e defensor de terroristas, amante e defensor de ditadores. E até os ditadores estão soltando a mão dele. Ou seja, o nosso Brasil está num buraco sem fundo. Então, se fosse um país sério, primeiro que ele nem teria saído da cadeia. Segundo, que ele não teria sido elegível. Tá? Terceiro, que o nosso presidente Bolsonaro não estaria inelegível por uma conversa com embaixadores. Tá? Isso aí é um absurdo. O cara não cometeu corrupção nenhuma. O cara não roubou nada, e talvez se tivesse roubado, se declarasse petista, estava livre, né? Hoje o Bolsonaro seria, talvez, até o presidente, se falasse assim, hoje eu sou petista. Né? Porque ele tem muito mais força do que o Lula, principalmente politicamente. Segundo, cara, que deputado não estaria preso por falar no Brasil, pessoas não estariam presas por pichar uma estátua, se o Brasil fosse um país sério, né, Fábio? Então, por isso que a gente está correndo contra o tempo, e a gente precisa intensificar ainda mais, né? Inclusive, o Salles falou até a estratégia aí, né, de ir para o Senado. E o nosso foco é Senado em 2026, não é isso, Fábio? Cara, mas o problema do Salles o Salles, ele... E eu quero votar no Salles, eu quero apoiar o Salles, mas ele dá uns mole, assim, que eu não entendo, né? Ele acredita que ele é a última Coca-Cola do deserto. Exatamente. Ele acredita que não precisa negociar, que ele vai botar lá na mesa e pronto, vai ganhar. Porra, não é assim, mano. Não é assim. Nós não temos número suficiente para isso. E o que muitos brasileiros não entendem na política é, por exemplo, a situação
da presidência do Senado. Isso aí é um problema que o brasileiro, a maioria do brasileiro, até os nossos inscritos, tem dificuldade de entender. Por quê? Porque quando você tem o candidato, né? Você tem que negociar. Olha só, o PL negociou a presidência da Câmara. E aí o PL apoiou o Lira. O Lira venceu. O que o Lula fez? O Lula apoiou o Lira. Então, o Lira venceu com o apoio de todo mundo. No Senado, o PL, sem ter votos para ganhar a presidência do Senado, o PL apoiou, ou seja, foi oposição ao Pacheco. E o que aconteceu quando você é oposição ao Pacheco? Quando você é oposição a aquele que todo mundo sabia que ia ganhar as eleições no Senado. O cara vai ganhar, porque todo mundo sabia que ele iria ganhar, e o que vai acontecer? Você vai perder todos os privilégios do Senado. Você perde todas as mesas, você perde todas as diretorias, você perde tudo. Então você fica sendo uma oposição sem nenhum peso. Então a estratégia de apoiar o Lira é exatamente essa. O Lira vai ganhar de qualquer jeito, a gente entra apoiando e nós teremos várias mesas importantes dentro da Câmara dos Deputados. E o Lula, malandramente, apoiou o Pacheco. Por quê? Porque ele sabia que o Pacheco iria ganhar e, ganhando, ele pega mesas importantes. Então, essa questão de um presidente do Senado, você só pode ir para uma presidência sua quando você sabe que você tem uma chance muito grande de ganhar. Porque se você fizer isso sem chance de ganhar, você vai estar no Senado, mas totalmente sem forças. Você não vai ter mais armas no Senado. Por quê? Porque você não vai ter nenhuma cadeira, não vai ter nada. E, por exemplo, a questão das mentiras que são contadas, por exemplo, só para a pessoa entender uma coisa, estão falando aí de Romário. Vocês sabiam que o Bolsonaro votou no Daniel Silveira? Né? O Bolsonaro, o PL apoiou o Romário, mas o Bolsonaro em si, eu lembro da época, ele votou no Daniel Silveira, ele nem votou no Bolsonaro. Mas o que acontece? O Bolsonaro apoiou o Romário. É a coisa que acontece, o que o nego fala. É igual que fala, o Tarcísio, de acordo com fontes que estava do lado, perto, ao redor do Tarcísio, isso aconteceu. Porra, você vai acreditar no que o jornalista está dizendo, de fonte que estava ao redor, do lado, em cima de uma árvore, do lado da janela, que ouviu o que o Tarcísio falou? Pelo amor de Deus, vocês têm que parar de escutar essas coisas, entendeu? E começar a observar o que está acontecendo. É a mesma coisa. O Bolsonaro está fazendo negociação para trocar isso. Porque, pessoal, não existe negociação do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Então, as coisas são muita mentira. Agora, nós temos que negociar, cara. Política é isso, é negociar. Política é a arte do possível. Essa visão de, eu vou negociar com ninguém, porra, nunca vai a lugar nenhum se você não negociar. Nunca vai a lugar nenhum, a não ser que você seja a maioria. Aí você pode entrar nessa visão, entendeu? É o que aconteceu no Bukele. Bukele, quando ele foi eleito presidente de El Salvador, cara, ele ia ser impeachmentado, ia ser preso. Então, o que ele teve que fazer? Durante os seus primeiros 2 anos, ele teve que negociar, ele teve que dar uma de mansinho, ele não pôde fazer as coisas que... No segundo ano, quando ele conseguiu a maioria no Congresso, meu amigo, aí ele bateu o pau, porque aí ele tinha maioria. Com a maioria, aí, meu amigo, você vai com tudo. Aí prendeu todos os vagabundos, mudou El Salvador, fez o Salvador o que é hoje. Mas isso demorou. Não foi uma coisa que aconteceu. Ele teve que negociar no começo, entendeu? No começo tem negociação. Então, eu acho que tem que negociar sim, tá? Eu gosto do Salles, mas ele tem essa crença de que ele ganharia em São Paulo no primeiro turno. Ele tem essa crença, cara, que isso é mito, isso não é realidade, tá? Mas ele, claro, tem que acreditar nele. O cara tem que acreditar nele, né? É isso aí, Fabião. Olha só, tem aquela história do Talhaferro, né? Que tem o celular dele foi apreendido, né? Teve aquele vazamento daquelas mensagens com o Alexandre de Moraes e que hoje está aí, né? Você vê que até arrefeceu, né? Parece que o pessoal não quer mais falar sobre isso, né? Parece que já amenizou, é uma cortina de fumaça atrás da outra, mas a gente traz. PGR se opõe à devolução de celular de ex-assessor de Moraes. Certo? PGR. Aquele lá que a gente conhece muito bem. Indicado por quem? Indicado por quem?
indicado, claro, pelo presidente Lula. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a devolução do celular de Eduardo Talhaferro, que foi confiscado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, juiz, investigador, ele é tudo, tá? No âmbito de inquérito sigilo que apura o vazamento de mensagens trocadas entre auxiliares do próprio ministro no TSE. O inquérito 4972 foi aberto em agosto após a Folha de São Paulo divulgar mensagens trocadas entre auxiliares de Moraes, e vocês sabem todo o final e o contexto dessa história. O negócio é, Fábio, o PGR a gente já sabia, o Gonê, que a gente já sabia que iria trabalhar em favor, né, de encobrir tudo do sistema, tudo desse sistema podre, principalmente do governo. E aí você vê, dando as mãos a AGU, a PGR, né, o STF, TSE, estão todos de mãos dadas, Fábio. Em qual momento da história do Brasil você acredita, e o povo que está em casa, acredita que isso vai mudar? Porque vai demorar um tempo, né, Fábio? Vai ser do dia para a noite, não, cara. A gente pode derrubar um agora, que é o nosso objetivo, a gente tem que estar focado em tirar esse cara do poder, do STF, mas só que depois tem muita casa para limpar, né, Fábio? Cara, mas uma vez que um cai, os outros todos voltam a uma normalidade, tá? Isso aí é um teatro, né? É a mesma coisa do Dino. O Dino, ele faz aquela jogada, né? Ele deixa com que o Lula tire dinheiro onde não pode tirar. Por quê? Porque ele é amigo do Lula. Então é tudo um teatro, né? O Gonê, ele foi escolhido pelo Moraes. Ou seja, é tudo um teatro. Ele colocou o cara dele para fazer o trabalho dele. O Gonê é outro jagunço do Moraes, entendeu? É mais um jagunço que faz o trabalho dele. E hoje, nós sabemos exatamente como funciona, tá? Como é que funciona? O Alexandre de Moraes, por debaixo da mesa, através de grupo de WhatsApp, ele diz para eles o que eles têm que fazer. Então, eles fazem o que o Alexandre de Moraes mandou, entendeu? Olha, você faz o seguinte, você vai lá e diz que você é contra a devolução do celular, entendeu? Tá bom, fala isso aí. Aí ele fala, entendeu? Mas foi ele que mandou falar. Foi ele que mandou falar. Foi ele que mandou falar essas coisas, ele que mandou fazer essas coisas. Então, até mesmo quando ele é provocado, né, que o juiz tem que ser provocado, a provocação vem dele mesmo, Mário. Ele faz essa provocação através de grupo de WhatsApp, que agora a gente ficou sabendo o que foi. Diga-se de passagem, já tem um tempinho que a gente não vê mais mensagens vazadas, né? Tem que vazar mais mensagens aí. Então a gente tem que saber. Eles têm o celular, eles têm as mensagens, alguém que está vazando as mensagens para ele pouco a pouco, né? Tem que ser alguma coisa que a gente tem que entender ali. Mas isso aí é um teatro, cara. É um teatro, entendeu? Ele está dizendo para o cara falar aquilo que ele precisa que o cara fala, entendeu? É tudo conversa por debaixo do pano. É isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Virou vergonha. Aí os Estados Unidos, né? Aí nos Estados Unidos, deputados citam Moraes e propõem negar vistos e sensores. Ascensores, né? Fábio, então tá surtindo efeito, né? Por exemplo, os jornalistas que foram lá conversar com os congressistas, levou denúncias, né? Aí teve também os próprios congressistas do Brasil que foram lá, ainda usaram o prédio da ONU e tudo mais naquela época, fazer aquelas denúncias. Aí agora uniu jornalistas em destaque, né? Que é o Glenn Greenwald, que é de esquerda, tá? É de esquerda. O outro lá, eu esqueci o nome dele, que estava no 7 de setembro. O outro repórter lá, que é americano também. Qual que é o nome dele, o jornalista? Estava aqui o Michael Schellenberger. Michael. É isso. O Schellenberger também se uniu e é de esquerda, tá? É de esquerda. Então, quer dizer, isso tudo tá funcionando, né, Fábio? Então, de novo, derruba aquelas pessoas que não acreditam que nada vai dar certo, né, Fábio? Derruba de novo a narrativa das pessoas que dizem nada vai dar certo, Fábio. Olha aí os deputados dos Estados Unidos abrindo uma sessão no Congresso para falar do Brasil, Fábio. Para falar diretamente de Alexandre de Moraes, o nome dele tá lá, Fábio. E aí? Cara, não somente porque você vai falar assim, mas Fábio,
ela é republicana, mas agora, essa semana mesmo, foi ontem ou hoje de manhã, também foi falado do Alexandre de Moraes e do Brasil no Congresso Europeu. Também foi falado do Alexandre de Moraes na Casa Branca. Também foi falado de Alexandre de Moraes entre os senadores e deputados. Ou seja, não é a direita que está falando do Alexandre de Moraes, entendeu? A própria Casa Branca, né, a Secretaria de Imprensa do Biden, foi contra as atitudes do Alexandre de Moraes, chamou de ditador, em outras palavras. E aí você teve no Congresso Europeu e você teve entre os deputados, ou seja, o mundo todo sabe que Alexandre de Moraes é ditador. Então é claro que ele está numa pressão muito grande. É óbvio que está. Então as pessoas têm que continuar acreditando, entendeu? E as pessoas têm que parar com essa palhaçada de pensar que é milagre, vai acontecer da noite para o dia, é um estalar de dedos. Não é isso. É uma briga que vai demorar muito para a gente ter esse resultado. Não é algo imediato. É você faz aqui de um lado, faz do outro lado. E você tenta fazer o gol, ele tenta defender o gol. Então é isso que está acontecendo agora, entendeu? Mas nós estamos movendo as peças. Eu acho que nós estamos muito mais forte hoje do que estávamos antes. Coisas que a gente já sabia. Cara, nós já sabíamos que o Alexandre de Moraes era um ditador lá atrás. A gente não descobriu quando ele derrubou o X. Nós já sabíamos, tá? As ações dele derrubar o X era uma ação de um ditador que já tinha mostrado ser um ditador anos atrás. Mas só agora, depois de derrubar o X, que o mundo todo começou a ver que é isso, entendeu? Então, o X está derrubado, agora ele brigou com gente grande, cara. Porque derrubando o X, ele derrubou globalistas, derrubou comunistas, derrubou socialistas, derrubou tudo, progressistas. Então todo mundo está vendo que a situação é séria. O negócio o cara é um ditador. E ditador não tem lado, né? O ditador vai para cima de tudo. Então você vê, cara, Casa Branca ir para cima da situação do Brasil é uma coisa que muitos de vocês aqui não esperavam. Exatamente, Fábio. Exatamente. Isso é um fato muito bom, né? A gente vai discorrer só um pouquinho da matéria para a gente tirar mais um contexto. Olha só. Deputada Maria Salazar, republicana da Flórida, como o Fábio disse aí, ó, que preside o subcomitê do Hemisfério Ocidental, e o deputado Darrell Issa, republicano na Califórnia, membros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, representaram nesta terça-feira um projeto de lei que visa reforçar a proteção de liberdade de expressão. Então é isso, pessoal. Pessoas que não acreditam que algo vai dar certo, é isso que o Fábio falou. Olha só, a Salazar é republicana da Flórida e o Darrell Issa, ele é da Califórnia, ele é republicano da Califórnia, né? Membros da Câmara que também são dos democratas, né, estão também repudiando as falas do Moraes. Não são só republicanos, também os democratas, também as pessoas que estão na Casa Branca. Então isso é muito válido para nós. Isso mostra que a nossa luta não é em vão. Você que está em casa neste momento é tão importante como qualquer jornalista que vaze informações aí de Moraes e de outros aí que atentam contra a nossa democracia. Vocês são tão importantes quanto eles. Quando vocês deixam like, quando vocês compartilham, vocês estão ajudando o mundo ser um lugar melhor para todo mundo. Inclusive para essa corja de esquerdista que quer o nosso fim. E a gente luta, inclusive, pela liberdade de expressão deles. Inclusive para os jumentos relincharem o tanto que eles querem relinchar. Né, Fábio? Então a gente luta a cada dia pela nossa liberdade e não está sendo em vão, tá, pessoal? Não está sendo em vão. O doutor... rapaz, aí, a Cleonice falou que o doutor Sandro Gonçalves acabou de dizer que o X está funcionando assim. Doutor Sandro Gonçalves, pessoal, atenção. Doutor Sandro Gonçalves tem acesso direto ao Alexandre de Moraes e todo mundo que acessar, tá todo mundo liberado. Não, eu vou alertar vocês de novo aqui, tá? Vamos lá, o Fábio. Vamos lá, que eu não consigo... Sem dar carteirada, eu não consigo. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o... Vamos lá. Doutor Mário Robert. Então, vou falar para vocês.
Tomem cuidado ao acessar o X, se estiver funcionando. Vai lá deixar coraçãozinho, retweetar, deixar comentário. Tome muito cuidado, pessoal. O Alexandre de Moraes, que diz que vai dar multa de 50 mil em qualquer um que acessar, ele não liberou ainda nenhuma nota saiu ainda que o X está liberado o seu acesso no Brasil. Então tome muito cuidado com as armadilhas que são jogadas para vocês. Quem está dizendo isso é o doutor Mário Robert. Então tome cuidado, pessoal. Quando o cara coloca doutor na frente, tome muito cuidado com que esses caras ficam propagando aí, né, Fábio? Tem que tomar muito cuidado, você tem que explicar às pessoas para tomar cuidado, cara. O cara vem e fala assim, tá liberado, pessoal, pode usar. Um cara que tem um alcance estrondoso no Brasil. Cara, não tá liberado, tá, pessoal? Não tá liberado. Entra e sai, tá, pessoal? É igual às vezes quando você tá tendo um problema na internet. Então, é umas coisas que reflete ali, entra e sai, tá? E não tá liberado, não. Não tá liberado, não. O Alexandre de Moraes não recuou, não, tá? Quando o Alexandre de Moraes recuar e abrir o X, será notícia em todo o Brasil, tá? Todos os lugares irão falar sobre isso, tá? Então não está liberado, não, tá? Não está liberado. Só que existem algumas pessoas que conseguem entrar. Entendeu? Conseguem entrar. É isso aí, Fabião. Manda um abraço aqui pro meu amigo Nerdão Cristão. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Deus abençoe, seja bem-vindo aqui ao canal Direita no Brasil. Esse aí é da Liga Nerdola, Fábio, lá da... Ele tá entrando pra Liga Nerdola logo pra gente falar sobre a cultura woke. Isso aí. O que acontece, Mário, também, algumas pessoas devem morar próximos de provedores pequenos. Esses provedores pequenos, eles não desligaram, né? Então, você pode entrar, então é diferente. Mas está bloqueado no Brasil, sim, tá? Não tem nada de acontecendo, não. É isso aí, Fábio. Então, toda vez que eu for dar um recado aqui, eu vou colocar o doutor. É doutor mesmo. Eu sou doutor. Vou colocar na frente aí para dar um recado para vocês. Talvez vocês me escutem mais. Quando coloca doutor na frente. Vamos lá, Fabião. Olha só. Equipe cita Lula, bem-humorado, e ele diz estar fodido. Desculpa, mas é o que está escrito na matéria, pessoal. É o que o Lula falou, né? O Lula disse que ele está fodido. Falou a verdade. Falou a verdade. Olha o Lula falando a verdade aí. Abre aspas. Aproveitar que o senhor está bem-humorado antes que o senhor me xingue aqui, diz o assessor. Eu, na verdade, tô fodido. Talvez o Lula tenha falado isso aqui por causa disso que a gente falou aqui, né? Dos ditadores estarem soltando a mão dele, né? Tudo isso. O Lula realmente está no mato sem cachorro, né, Fábio? Lula tá sem saída. E agora? Ele vai apoiar a ditadura de Maduro, ele vai apoiar a fraude que aconteceu lá e evidenciar que ele apoia fraudes? Ele continua na mesma posição, né? De não fede, não cheira. Não aceita que Maduro ganhou, mas não aceita que Maduro perdeu. Continua a mesma coisa. Aí manda uma mensagem dizendo que é contra machucar os terroristas amigos dele. Ou seja, um negócio ridículo, cara. Um negócio é ridículo. O filho do Lula falou que a cadeirada foi boa. Você fala, porra, mano, você fala assim, cara, é só absurdo que vem da esquerda, né? É só absurdo. E aquela coisa que a gente fala, eles dizem que nós somos extremistas. E olha o Lula apoiando terroristas. Olha o Lula apoiando tudo que é ruim. Cara, só tem coisa ruim, cara. Só tem coisa ruim. Agora, aquela coisa, Mário, se o X está disponível, a pessoa não está usando VPN para entrar no X, ela não está cometendo nenhum tipo de crime, né? Mas é aquele problema. Mas você vai atentar com um cara que passa por cima da Constituição, se ele vai olhar ou não que você usou VPN? Tá proibido no Brasil. Se a pessoa mora no Brasil, se a última compra no CPF da pessoa foi no Brasil, ela tá lascada. Ele puxa lá e fala, opa, ela mora no Brasil. Como que ela usou o X? Multa. É assim, Fábio. Ele puxa no CPF. Qual foi a primeira... Qual foi a última corrida de Uber da pessoa? Foi aonde? Nos Estados Unidos? Foi no Brasil? Vê o Felipe Martins? Felipe Martins foi no Brasil, mas ele falou que foi nos Estados Unidos. Então, é o que o Alexandre de Moraes falar. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado. Fala aí, Fabião.
Não, com certeza. Eu falo para as pessoas, ó, ninguém vai morrer de ficar fora do X durante 10 dias, né? Daqui a pouco volta, calma. Daqui a pouco volta e todo mundo que não tinha inscrito vai ganhar inscrito novo, vai ser maior, vai crescer mais, você vai ver. É aquilo que o Fábio sempre diz aqui, às vezes piora para melhorar, né, Fábio? Quer dizer, muita gente vai ganhar muita coisa na volta do Twitter, você vai ver. Vai ser bom para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que foram desativadas. Mas quem tá tentando tirar braço de ferro com o Alexandre de Moraes, sinto muito de dizer, você tá sendo um tonto. Porque de uma hora para outra, se cair para você, você vai começar a chorar. Exato. Pessoas vão te... Olha, eu vou falar para você, se o cara não ganha, Fábio, 26 mil no ano, se o cara não ganha 26 mil no ano, ele vai conseguir pagar 50 mil reais de multa, o cara vai querer tirar a sua própria vida. E como esse cara é uma pessoa do mal, né? Ele é bem capaz de pegar algumas pessoas como exemplo, tá? Claro, e aí, meu muitos de amigo. vocês que ficam escutando a gente, você vê pessoas falando, entra no X, manda isso. Essas pessoas que falam isso, muitas delas têm condições, tá? Uhum. E muitas delas, por exemplo, eu poderia estar falando isso, eu tô no Brasil, eu não tô no Brasil, então ele não pode fazer nada comigo, né? Então eu poderia estar falando isso, mas em respeito às pessoas que estão no Brasil, eu falo, cara, não entra não. Porque, olha só, se você não entrar e não entrar for um erro, o que você perde com isso? Nada. Agora, se você entrar e isso causar uma multa de 50 mil, imagina o prejuízo que vai ser para sua vida. E lembrando que ele deu uma multa de 50 milhões para o senador, tá? Você fala assim, mas ele não vai dar multa de 50 mil se eu só faço 20 mil. Meu amigo, esse cara é do mal. Ele não está preocupado, entendeu?